passada, nós começamos essa segunda lição, cujo título é O Coração é o Alvo. Então, pelo título você já sabe que o que nós estamos tratando nessa segunda lição é justamente o coração. Nosso objetivo aqui é mostrar que justamente as mudanças, nós que vamos ajudar pessoas, nós somos pessoas em transformação, ajudando pessoas em transformação, nesse contexto que nós vivemos na igreja, de desenvolvermos uma mentalidade discipuladora, nós precisamos compreender que o nosso alvo não é comportamento, não é que as pessoas mudem exteriormente, mas que as mudanças elas só produzem efeitos duradouros, definitivos, que progridem com o tempo, quando o coração é transformado. O coração é transformado, a pessoa é transformada por completo, interiormente e exteriormente. Nós somos uma unidade psicossomática, né? Ou seja, Deus nos criou com corpo e alma, corpo e espírito, corpo e mente, e todas essas coisas, mente, alma, elas na Bíblia geralmente recebem o nome de coração. Então a parte interior é o coração, que pode ser chamado de espírito, ou de alma, ou de mente, em alguns momentos, e a parte exterior, que é o corpo. O homem, ele se transforma, ele é transformado efetivamente de dentro para fora. Se queremos mudar a forma de alguém falar, de alguém se comportar, de alguém agir e interagir no mundo, primeiramente, o seu coração precisa ser transformado. É esse o nosso ponto aqui, e nós estamos tratando sobre este tema. Então, tudo começa no coração. Então, o conceito que nós começamos a desenvolver e que nós queremos ter solidificado nas nossas mentes é justamente o coração é ativo. O coração não é passivo, ele é ativo. Isso quer dizer que ele molda e controla o nosso comportamento. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu falo o que eu falo? Por que eu quero o que eu quero? Por causa do meu coração. Ele governa e determina todas essas coisas. Aplicando para mim, eu tenho que identificar o que efetivamente e funcionalmente governa o meu coração. O que governa o seu coração governa você completamente, governa a sua vida. Então nós, com esta lição, buscamos identificar o que, essa é a nossa autoanálise, não é? O que controla o meu coração, o que efetiva e funcionalmente controla o meu coração. Hoje nós vamos falar sobre ídolos, e então neste ponto qual ídolo, que Deus governa o meu coração. E com relação aos outros, o que eu preciso aprender? Tenho que estar comprometido em ser um instrumento de mudança de coração daqueles que vivem ao meu redor. Então, se no que diz respeito a mim eu preciso identificar os meus ídolos, eu tenho que ajudar os outros, no que compete a eles, a compreender o que governa o coração deles e ajudá-los a mudar o coração, a fim de que eles possam ter as suas vidas transformadas, não é? Então, o alvo é o coração. Um breve resumo do que vimos na lição passada. Começamos o conteúdo dessa lição falando sobre a raiz dos problemas, não é? Qual é a raiz de tudo? Qual é a raiz do nosso comportamento? É o coração. Então, nós estudamos Lucas 6, 43 a 46, quando Jesus usa a figura da árvore, da raiz, com seus frutos, para falar sobre o nosso coração e o nosso comportamento. Assim como o fruto está para a raiz da árvore, assim o nosso comportamento está para o nosso coração. O nosso coração, se a árvore produz fruto, o que o coração produz? Comportamento. Aqui, especialmente, nesse texto, Jesus fala sobre palavras. Ele diz que nós falamos do que o nosso coração está cheio. Então, as palavras, um aspecto do nosso comportamento, são o nosso coração se derramando, extravasando. Uma das coisas que nós aprendemos é que
Não são as pessoas que nos obrigam a falar o que nós falamos, nem as circunstâncias. O que produz as nossas palavras é o quê? É o nosso coração. Então, nós vamos ter que abandonar, quando isso entra em nosso coração, nós compreendemos e aceitamos isso, então nós abandonamos o comportamento de Adão e Eva. Qual foi o comportamento de Adão e Eva, lá no capítulo 3? Uma coisa chamada de transferência de culpa, transferência de responsabilidade. Quando Deus questionou Adão, Adão disse que a culpa era de quem? De Eva. E quando questionou Eva, a culpa era de quem? Da serpente. Não é? Nunca ninguém assumiu a sua própria culpa. As pessoas começaram a transferir a culpa. Caim, quando ficou chateado, né, emburrado lá, querendo matar o irmão, de quem era a culpa? Na cabeça dele, a culpa era de Abel, que inventou de sacrificar animal, e de Deus, que não aceitou o sacrifício dele. Mas ele não, ele estava certo. Se você questiona um filho, quando ele erra, de quem é a culpa? Ele vai dizer, de fulano, da circunstância, da Xuxa, que me ensinou isso, e assim por diante. Quando você questiona seu marido, ele vai dizer que a culpa foi de alguém, sua. Se o marido questiona a esposa, a culpa é do outro. Nunca a culpa é nossa. Esse é um comportamento de autodefesa que os seres humanos têm. Transferir a responsabilidade para alguém. Quando o coração deles é transformado, quando eles ouvem Jesus falar assim, olha, o problema não são as pessoas e nem as circunstâncias, o problema é o seu coração. Aí nós começamos a mudar. E uma das coisas primeiras que mudam e produz toda uma diferença em nossas vidas é quando nós paramos de responsabilizar as pessoas e as circunstâncias pelos nossos erros, pelos nossos problemas e por aquilo que a forma como nós reagimos. Na verdade, o nosso coração produz o nosso comportamento. O nosso comportamento é o nosso coração transbordando. Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer o coração dela? Observe o seu comportamento. Não é? É por isso que as pessoas encobrem tanto o comportamento. Não é? Como é que é? Qual é a palavrinha que nós usamos quando nós disfarçamos o nosso comportamento? Qual é a palavra? Não sabem? Hipocrisia. Não é? É a palavra que nós usamos para descrever essa atitude que nós temos de encobrir, disfarçar o comportamento. Então, ele usa aqui até uma figura interessante. Uma macieira que só dá maçã podre. Quer dizer, quando ela deveria amadurecer, as maçãs são marrons e amargas. Qual o problema? É o fruto? Não. O problema é a raiz. Tem algum problema na raiz daquela árvore. E ele fala que o dono da macieira encontra uma solução. Ele compra maçãs boas e grampeia essas maçãs na macieira. Resolveu o problema da macieira? Não. Ainda piorou, né? Porque as maçãs que outrora eram boas vão ficar podres também, porque não tem nenhuma raiz para alimentá-las. Muitas vezes o que nós queremos fazer na reforma das nossas próprias vidas, e quando tentamos ajudar outras pessoas, é grampear frutos bons em um coração ruim. Então, geralmente, nós falamos assim para a criança, né? Olha, não faça isso na frente dos outros. Não é? Até tem um ditado que fala que o costume de casa se leva à praça, né? Porque as crianças nos denunciam, né? A gente mantém um comportamento para dentro de casa e um para fora de casa. Eu não sei se é o seu caso, mas muitas vezes acontece que você tem um guarda-roupa para a igreja e um guarda-roupa para a sua vida social. Não é? O da igreja é um pouco mais comprido, um pouco mais composto. O da vida social tem algumas permissões que... Você tem um linguajar na igreja e um linguajar fora da igreja. Você tem uma vida em casa e uma vida na igreja. Você tem uma vida social e uma vida privada. Você tem uma persona e tem a sua pessoa de fato. Por que é assim? Porque nós tendemos a essa coisa de camuflar o nosso coração.
Porque se a gente sair de casa de cara lavada, sem desodorante, da forma como nós somos, falando o que nós queremos, as pessoas vão saber exatamente quem nós somos. Elas vão ver o nosso coração. E desde que Adão e Eva pecaram, o que nós mais fazemos? Nos escondemos. Nós não queremos que as pessoas nos vejam. Nós queremos nos esconder. E aí nós criamos comportamentos camuflados. Colamos maçã boa numa árvore cuja raiz é podre. Não é isso que Deus quer. Deus não quer uma mudança simples de comportamento. Ele quer uma mudança profunda de coração. Porque quando isso acontecer, todo o resto irá como consequência dessa transformação. Então foi isso que nós aprendemos. O alvo é o coração, porque é o coração que produz o comportamento, é dele que vem as palavras. Na verdade, nós somos, queremos, sentimos aquilo que está em nosso coração. Então, princípios que nós aprendemos foram esses. Há uma relação entre raiz e fruto, ou seja, entre coração e o nosso comportamento. Isto é, o coração controla tudo o que fazemos e dizemos. Mudança duradoura, esse é o segundo princípio, sempre toma lugar através do caminho do coração. Estamos falando de mudança duradoura. O contrário de uma mudança duradoura é uma mudança temporária e cosmética, só para ser vista. Portanto, em termos de crescimento e ministério pessoal, esse é o terceiro princípio, mudança do coração sempre é a nossa meta. Então, quando eu vou ministrar às pessoas, o que eu vou procurar? Seu comportamento ou seu coração? Seu coração. E na minha própria mudança de vida, qual o alvo? É o meu comportamento ou o meu coração? É o meu coração. Eis a importância do aconselhamento bíblico. O aconselhamento, por ser bíblico, ele tem as ferramentas que atingem o coração. Vai profundamente no âmago da questão. E, além de ser a Bíblia o instrumento e o fundamento, o conselheiro, de fato, é o Espírito Santo, do qual nós somos apenas instrumentos. E o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que é a sua espada, tem o poder de penetrar o mais profundo do coração, fazendo separação de juntas, medulas, alma, espírito, não é? Discernindo os pensamentos do coração, então trazendo a verdade à tona, verdade essa que, se for transformada, transforma toda uma vida. Não é? A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Esse é o grande problema do homem. O coração do problema é o coração. Então não se esqueça disso. Não é? Todo o resto é cosmético e temporário. Agora, vamos dar um passo à frente. Já sabemos que o problema é o coração. E vamos então aí para a página 2, a questão acerca do que governa o coração. Não é difícil você juntar os pontos e chegar à conclusão de que, se o coração governa, o que governa o coração governa a sua vida. Não é isso? Então vamos aí. Pode ser que você esteja pensando: eu entendo o que a Bíblia diz sobre o coração controlando nosso comportamento, mas não sei o que procurar enquanto examino o meu coração. O que eu vou procurar no meu coração? Não é? Não sei exatamente o que fazer. A nossa próxima passagem, para nos ajudar, será Ezequiel 14, de 1 a 5. Abra aí a Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Para você que está acompanhando as mensagens em Daniel, Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Daniel está na corte, não é? Lá nos mais altos cargos do Império Babilônico. E Ezequiel, ele está no campo, ele está com o povão mesmo, né? Com os exilados. Eles profetizam, o ministério deles está contemporâneo, mas em ambientes diferentes.
Vamos a Ezequiel no capítulo 14, então, versículos de 1 a 5, que eu vou ler agora nesse instante. Acompanhe, por favor. Diz assim: Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para conquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Então, esse é o texto que vai nos ajudar a entender o que procurar em nosso coração, não é? Sobre o que governa o nosso coração. Agora, diz o autor, deixe-me estabelecer o cenário para você. Os líderes espirituais de Israel tinham vindo ao profeta porque tinham questionamentos acerca de algo que queriam perguntar a Deus. Eles queriam orar, né? Naquela época, procurava o profeta para obter respostas do Senhor. As questões muitas vezes eram importantes. Mas quando Deus é abordado, ele percebeu que havia algo errado com eles. Veja a passagem novamente. O que há de errado com estes homens? O que Deus viu de errado no coração daqueles líderes? O que havia lá? Idolatria, era o que estava errado. Havia idolatria. O que há de errado é a idolatria. Observe qual tipo de idolatria. A passagem diz que eles tinham ídolos em seus corações. Isto é mais profundo e fundamental que a idolatria cultural e religiosa. Um ídolo no coração é algo que nos governa no lugar de Deus. Veja, aqui tem uma coisa que é importante nós separarmos, né? Idolatria do coração e idolatria cultural, ou idolatria privada e idolatria pública. Qual é a idolatria cultural? Como é que você poderia definir a idolatria cultural? Aqui no Brasil, por exemplo. Coragem, vamos lá? O que é uma idolatria cultural? Pronto, a adoração católica. Ou você vai lá na Índia, o hinduísmo, não é? Ou como a gente estava na Babilônia, vários deuses, no Egito. Você tem um culto, você tem uma religião, você tem templos, você tem ídolos espalhados, visíveis, diante dos quais as pessoas se curvam, adoram. Em alguns países isso é obrigatório, né? Em outros países como o nosso, que tem liberdade religiosa, não. Mas essa idolatria cultural. Para você ver, a idolatria é tão cultural na nossa nação, não é? Que mesmo nós, crentes, protestantes, quando gostamos muito de uma coisa e falamos sobre esta coisa para alguém, você fala assim: Ave Maria, eu gosto tanto, não é? É a famosa idolatria cultural. Você não se curva diante de Maria, não reza texto nem nada, mas o tempo todo você está Ave Maria, Nossa Senhora, não é assim? Você nem se apercebe disso, não é? Essa idolatria, ela é, no nosso caso, né? Ainda que não seja nada correto nós ficarmos saudando Maria o tempo todo, mas essa idolatria, esse tipo de ação nossa é inofensiva, embora tenha que acabar, né? Não é muito legal, né? É legal as pessoas conversando comigo, falando assim, você, por exemplo, você leu aquele livro, Ídolos do Coração? Ave Maria, gostei tanto. Né? Fica um negócio meio esquisito, né? Só para ter noção de como isso é cultural. Nós crescemos com ídolos à nossa volta, mas eles são inofensivos. Ninguém aqui vai ali na Igreja Católica e se curva diante deles, não é? Agora, a idolatria do coração. Essa sim é perigosa, porque ela não altera as coisas ao nosso redor. Você continua professando os 5 pontos do calvinismo, você continua
assinando a confissão de fé, você continua vindo à igreja, guardando o dia do Senhor, dominicalmente, você continua a participar da ceia, você continua a dar os seus dízimos, você continua a fazer tudo normal, como um crente, e ainda assim o seu coração está cheio de ídolos. Há coisas e pessoas que não são Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, governando o seu coração. Este é o pior tipo de idolatria, porque esse produz efeito. O que governa o seu coração vai governar toda a sua vida. E aí não precisa nós irmos muito longe para percebermos que o problema dos líderes de Israel não é exclusivamente deles, mas nós também sofremos com esse tipo de idolatria. A idolatria privativa, aquela idolatria que é do coração. Faça um exercício mental e veja a forma, hoje apenas, como você reagiu às situações, o que você falou, e você vai perceber que algumas coisas, que não necessariamente são Deus, controlam a sua vida. Não é? Vamos adiante. Deu para entender isso, né? Está tudo tranquilo aí? Todos vivos? Então vamos seguir adiante. Peraí que eu adiantei aqui. Então, o que há de errado com esses homens é a idolatria do coração. Algo no coração que os governa em lugar de Deus. Agora, observe a resposta de Deus. Ele diz que porque estes homens tinham ídolos em seus corações, ele iria lhes responder assim, conforme sua grande idolatria. Deus está dizendo: porquanto vocês têm ídolos em seus corações, a única coisa que quero lhes falar é sobre sua idolatria. Por quê? Pode ser que eles tinham importantes questões para perguntar a Deus. Por que teria ele, Deus, recusado a falar acerca de qualquer outra coisa, exceto ídolos? Então, aqueles homens foram lá para levantar questões diante de Deus, mas Deus falou assim: eu não vou conversar com nada sobre, não vou tratar a respeito de nada com vocês. Eu só quero falar com vocês sobre uma coisa, sobre os seus ídolos. E todo o resto não era importante. Por que Deus se deteve exatamente neste assunto? Porque este é o assunto mais importante. O assunto mais importante é sobre os ídolos do nosso coração. Se você lembrar a primeira lição que nós tivemos, nós aprendemos que nós interpretamos a vida, não é isso? Nós não conseguimos nos concentrarmos no fato. Imediatamente nós começamos a interpretar a vida. Lembra daquela ilustração que eu trouxe do garotinho que sofreu um acidente, mas ficou extremamente tranquilo, porque na cabeça dele o pai dele era médico. Quando o pai chegou e foi ouvir se ele estava respirando, ele estava dizendo: graças a Deus meu pai é médico, graças a Deus meu pai é médico. E por que ele pensou isso? Porque ele viu que na frente do nome do pai dele tinha as letras DR. Só que o pai dele era doutor em teologia, não era médico. E aí ele ficou pensando: bom, meu pai é médico, está tudo tranquilo. Veja que a interpretação da vida, a interpretação dele sobre aquele fato mudou a atitude, as crenças, até mesmo a sua percepção de gravidade da coisa. Nós interpretamos as coisas na vida de acordo com o coração. Os fundamentos do meu coração, aquilo que nós chamamos de cosmovisão, as crenças básicas, elas se colocam no coração. Aquilo que governa o meu coração é que me dará a interpretação da vida. Pode ser correta e pode ser absurdamente errada. Depende somente do Deus que governa o seu coração. Então, quando nós vamos tratar qualquer coisa nas nossas vidas ou na vida de alguém, a coisa mais importante as coisas mais importantes são os ídolos, as coisas que governam aquele coração, os desejos que estão ali governando aquela vida. Então, o problema é exatamente este, não é? Vamos pensar.
Você tem um irmão na igreja que é extremamente tímido. E você chega para ele e fala assim: irmão, se solte, fale mais com as pessoas. Você precisa ser mais, menos noiado, né? Você tem que ser mais tranquilo. Você acha que resolve se ele mudar o comportamento dele? Por que será que ele é tímido? O que está no coração dele que o faz tímido? Será que ele sofre com a idolatria da aprovação das pessoas? É por isso que ele não se expõe tanto? Será que ele sofre com orgulho, então ele não se expõe para não ser criticado? Será que no coração dele é o temor de homens? O que é a raiz da sua timidez? Não é só o comportamento, é o que está no coração, é o que governa as pessoas que produzem um determinado comportamento. Então, o assunto mais importante é ídolos. O que está governando o coração? Há uma frase aqui, eu falei de timidez porque esse é o meu problema, né? Há uma frase aqui que explica a reação de Deus a estes homens e explica muito a nós sobre como o coração funciona. A passagem diz: estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Deixe-me ilustrar o princípio para você. Aqui é simples. Coloca a mão diante do seu rosto. Vamos lá, todo mundo. Agora diga para o seu irmão. Não, diga não. Bote só a mão diante do seu rosto. Vamos lá, Pedrinho, bota a mão no rosto aí. Bota assim, ó. Pedro, bota a mão no rosto. Aqui, rapaz. Bota a mão assim. Bota. Agora tente olhar para frente. Tente olhar além da sua mão. Deixa ela com os dedos abertos assim. Você consegue ver? Não olhe por cima não roube não. É com a mão no olho mesmo assim. Você consegue ver as coisas direito? Tente assistir futebol assim. Ou um filme assim. Você consegue ver, mas fica difícil, não é? Muito bem. O que essa ilustração nos diz? O que está acontecendo com a sua visão? Ela está parcialmente obstruída. A única maneira de sua visão se tornar clara é se sua mão for removida da frente. Aqui existe uma conexão inquebrável. Ídolo no coração, pedra de tropeço diante do rosto. Ou seja, o seu ídolo vai estar sempre atrapalhando a sua visão correta das coisas. Não é? Vamos pensar numa pessoa perfeccionista. Quem é perfeccionista aqui? Ninguém, né? Quem levantou, já levantou assim, que é para não errar, né? Perfeccionismo, né? Excelência é diferente de perfeccionismo, né? A excelência, no nosso contexto, é aquela busca por fazer as coisas da forma como elas glorificam a Deus. O perfeccionismo é a busca de fazer as coisas da forma como elas nos glorificam. Ou seja, eu não admito que nada esteja fora do lugar. O perfeccionista geralmente prefere fazer tudo sozinho a delegar para alguém. Por quê? Ninguém faz. Então pronto. Há um problema aí, não há? Muito bem. Será que é um problema de comportamento? Ou é um problema de coração? Será que por trás disso aí não está uma pessoa controladora? E quer tudo... Perfeccionistas sofrem de um outro mal. Chama-se ansiedade. Não é? Geralmente está associado uma coisa a outra. Ansiedade... Marília, o que é ansiedade? Ansiedade é o desejo de controlar o futuro, não é? Quem controla o futuro? Deus. Então, se eu quero controlar o futuro, eu acho que eu sou quem? Não, eu tenho certeza, né? Não é? Tanto é que eu fico muito irado, né? Olha o comportamento. Eu fico irado, eu fico preocupado, me dá reações viscerais, frio na barriga, eu perco o apetite, às vezes eu tenho calafrio,
Às vezes eu não quero me socializar, eu fico recluso. O meu comportamento muda por uma série de questões que quando eu vou cavando, onde é que eu vou encontrar? Lá no meu coração, um ídolo exigindo alguma coisa. E enquanto eu não trato isso, a minha vida continua essa falta de paz e de organização. Então, um ídolo no coração é como uma pedra de tropeço. Ele me impede de ver as coisas corretamente. Agora, me deixe dar o princípio central desta passagem. Eu quero que você grave isso na sua mente. Qual é o princípio central que nós estamos tratando aqui? É um princípio cuja influência é inescapável, inevitável. O que quer que governe o coração exercerá influência inevitável ou inescapável sobre a vida e comportamento da pessoa. O ídolo do coração, o governo do coração, exerce uma influência inevitável. É o princípio da influência inevitável. O seu ídolo vai influenciar inevitavelmente a sua vida e o seu comportamento. Não é? É por isso que Deus não foi tratar de outra coisa, não aceitou tratar de outra coisa, senão o ídolo. Vamos falar sobre idolatria. Às vezes as pessoas ficam chateadas lá no gabinete, porque elas conversam, elas falam, parece que eu não estou ouvindo nada, e de repente eu digo que elas são idólatras. Elas tomam um impacto muito grande. Tomam. É difícil realmente. E o pior, o impacto é maior porque elas têm que concordar com isso. Elas não conseguem depois escapar da realidade que foi posta diante dos olhos dela pela palavra de Deus. Se olharmos com bastante atenção, se pudermos ser isentos a respeito de nós mesmos, na hora de sondar os nossos corações, vamos encontrar ali os nossos ídolos. Não é? Então, como isso está relacionado com crescimento e ministração pessoal? Vamos dizer que você esteja tentando ajudar um homem extremamente controlador, que tem causado dano a muitos relacionamentos em sua busca de poder. Aqui ele tem um exemplo interessante no livro, né? Ele fala que foi aconselhar uma mulher e essa mulher reclamava muito do marido e mais tarde ele descobriu que o marido era controlador, mas assim, muito controlador. Controlador ao ponto de não permitir que a esposa arrumasse o próprio armário, o próprio guarda-roupa. Então ele estabeleceu um padrão para arrumar o guarda-roupa da mulher. Saias, vestidos, todos separados por tonalidade. Esse era o nível de controle que esse homem queria exercer em tudo, empresa, casa, filhos, tal. Aí o Paul Tripp, ele pergunta o seguinte: se eu fosse precipitado, chamasse aquele homem e desse a ele algumas ferramentas de comunicação a fim de aliviar os problemas dentro de casa, o que iria acontecer? Esse homem iria pegar essas ferramentas de comunicação para piorar ainda o seu controle. Né? Agora eu tenho uma técnica melhor de comunicar a maneira como eu quero controlar a minha família, a minha esposa e tudo mais. Ou seja, se a primeira ação fosse mudar o comportamento, os recursos que ele teria da palavra de Deus ainda iriam ser usados para ele se tornar ainda mais controlador, para aperfeiçoar o seu poder de controlar, o seu desejo de poder. Ao invés disso, o que deve ser tratado neste homem é justamente esse ídolo que se chama controle. Então, vamos dizer, né, usando aqui esse caso, você não resolverá seu problema lhe dando uma boa instrução bíblica na comunicação e resolução de conflito. Por quê? Porque o desejo de controle que governa seu coração é tão grande que ele usará quaisquer princípios e ferramentas que aprendeu a fim de estabelecer um maior controle nas pessoas à sua volta. Vou dar um exemplo ministerial. Digamos que o que controla a minha vida é o desejo por uma igreja grande. Eu quero ter uma igreja com 1000 membros. Esse é o meu desejo, ser o pastor de uma mega igreja.
Então, eu vou procurar nos cursos de discipulado, de tratamento com pessoas, igreja cativante, todos esses pacotes que tem aí sobre crescimento de igreja, vou me equipar de tudo isso, todos os ensinamentos bíblicos, e vou começar a usar estas coisas a fim de atingir a minha meta. A minha meta é ter uma igreja grande. Você vê que eu vou mudar todo o meu comportamento, a minha maneira de falar, de agir com você, de tratar com as pessoas lá fora, e nada disso vai melhorar muito o meu comportamento, vai até parecer que eu sou um crente, um homem piedoso, mas na verdade tudo isso eu estou usando para alimentar o ídolo do meu coração, que não é a glória de Deus, não é o próprio Deus, mas o ídolo aqui é o meu desejo de ser um pastor de uma mega igreja. Então você observa que quando você trata o comportamento apenas, você pode inclusive estar piorando a situação do coração. Então nós temos que ser cirúrgicos, honestos e amáveis em busca de falar sobre o ponto principal, que é o ídolo do coração. O ídolo é uma pedra de tropeço. Então, se não lidarmos com o que governa nosso coração, não usaremos os princípios da palavra de Deus nós usaremos os princípios da palavra de Deus servindo a nossos ídolos. Por isso o ídolo do coração é tão perigoso. Vamos examinar como os princípios dessa passagem aplicam-se ao crescimento e ministração pessoal. Então, que princípios nós tiramos desta passagem? Primeiro, nossos corações são sempre governados por alguém ou por algo. Seu coração não é isento. Quem é que deve governar o nosso coração? Ele é sempre governado por alguém ou por algo. Quem é que deve governar? Exclusivamente Deus. Em Provérbios, nós lemos: filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Em Deuteronômio, o povo entrando na terra prometida, o último discurso de Moisés, ele fala: amarás, ouve, pois, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de alma, força, é café. Coração, alma, força, entendimento. Café, guarda o café que você não se perde mais, não é? Alma, coração, alma, força, entendimento, significa o quê? Todo ser, ou seja, de coração. Eu quero todo o coração. Eu não quero outra coisa. Então, quem deve governar o coração? Deus. Embora Deus deva ser o único Senhor do coração, o nosso coração ele tem a tendência ao adultério espiritual, à idolatria, e aí nós ficamos flertando com outros deuses, e muitas vezes são eles que governam o nosso coração. Qual é o principal ídolo do coração? Carlos sabe porque ele lembra daquela, né? Do que é mesmo? 4 leis espirituais. Quem estudou as 4 leis espirituais sabe que o principal ídolo do coração é... Como é seu nome? É esse aí. Não é? Sou eu. O principal ídolo do meu coração. A questão mais importante a se perguntar quando examinar o coração é: o que efetivamente e funcionalmente governa o coração desta pessoa nessa situação? Então, essa é a primeira pergunta. O que quer que controle meu coração, controlará minhas reações e respostas das pessoas e situações da minha vida. O modo como Deus nos muda é para recapturar nossos corações a fim de servir somente a Ele. Você sabe aquele texto, né? Que Deus não dá a sua glória a outro, né? A ninguém mais. E se Ele ama você, Ele vai reconquistar o seu coração. Às vezes é um processo doloroso. Os temas mais profundos do drama, isso é muito importante. Marque isso aí, releia depois. Os temas mais importantes, mais profundos do drama humano não são temas da dor e do sofrimento.
Nós nos preocupamos com isso, né? Com sofrimento, com dor. Esses não são os temas mais importantes. Esse não é o assunto principal. O mais profundo tema é o tema da adoração. O que realmente governa o seu coração? Porque o que governa meu coração controlará a maneira que respondo tanto ao sofrimento quanto à bênção. Essas duas coisas serão dominadas pelo meu ídolo, a minha reação a elas. Não é? Então, para finalizar, vamos considerar mais outras duas passagens. Uma delas hoje, depois seguiremos para outra na próxima semana. Vamos considerar mais duas outras passagens que nos ajudarão a entender esse tema. Vamos a Romanos 1, 25. Diz assim a palavra: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então aqui tem essa final daquele capítulo onde Paulo faz um retrato, um raio-x da humanidade caída, idólatra e imoral. Então, Paulo o fez muito simples para nós. Ele chama a idolatria de uma grande troca. O que Paulo diz aqui descreve todos nós. Todos nós tendemos a trocar adoração e culto ao Criador por adoração e culto à criação. O que é uma maneira simples de explicar o que é idolatria. Isto é sobre o que é pecado. Pecado é fundamentalmente idolatria. Toda vez que você peca, você está se dobrando a um ídolo. Lembra daquele conceito que a Elise Fitzpatrick, no livro Idolatria, que nós estudamos aqui, Ídolos do Coração, ela dá sobre, não é dela exatamente, é do Paulison, e ele explica a idolatria da seguinte maneira: idolatria é a minha disposição de pecar todas as vezes que eu quero uma coisa. Se alguma coisa ou alguém vale a pena eu pecar por causa disso, aquilo se tornou meu ídolo. E é também quando eu não tenho essa coisa ou esse alguém, então eu peco porque eu não tenho. Então eu peco para satisfazer o meu desejo, ou eu peco porque o meu desejo não foi satisfeito. Isso é o conceito de idolatria. Então o pecado, ele é fundamentalmente idólatra. Todo pecado é idolatria. Toda vez que nós pecamos, estamos trocando o amor que devemos a Deus e dando este amor a outra coisa ou pessoa. E ele começa, interessante isso aqui. Onde é que começa o pecado? O pecado não é meramente fazer a coisa errada. Pecado começa com amar, adorar e servir a coisa errada. Só a partir daí é que nós fazemos a coisa errada. Significa que quando fazemos alguma coisa errada, primeiro amamos, adoramos e servimos a ela. Então depois fazemos a coisa errada. O pecado é uma questão de coração, de idolatria. As raízes do pecado no coração são o que queremos e amor à criação mais do que ao Criador. O que de fato governa nossos corações nas situações e relacionamentos do nosso dia a dia não é o amor por Deus, mas um profundo desejo por alguma coisa, alguma outra coisa. Esta troca, Criador por criação, pode tomar lugar em qualquer situação ou relacionamento na vida. Quando isto ocorre, nós não faremos aquilo que Deus tem nos designado a fazer. Um bom exercício, um bom dever de casa, é fazer uma meditação. Nós já falamos sobre isso tantas vezes, não é? Você podia fazer uma lista das situações em que seus ídolos se revelam, dos desejos controladores do seu coração, que se tornam pedra de tropeço para você, que impedem de você interpretar as coisas da maneira correta e que lhe impedem de servir a Deus com fidelidade. Nós precisamos fazer isso, irmãos, conhecer os nossos ídolos. A partir daí,
nós temos uma grande chance de sermos transformados. Todo problema é o coração, e o que governa o coração, governa a sua vida. Que Deus nos abençoe.